Qual o lugar do dinheiro nas nossas vidas? Seja bem-vindo em mais um devocional. Hoje vamos trabalhar no capítulo 5 de Eclesiastes, do versículo 8 até o versículo 20. E a temática principal desse trecho que estamos estudando hoje é referente ao culto ao dinheiro. E quem melhor do que Salomão, um homem de tantas riquezas, para falar sobre o lugar do dinheiro em nossos corações? E não somente Salomão, na palavra de Deus, fala sobre o lugar do dinheiro, como Jesus em seu ministério, foi um dos principais temas que ele abordou, foi as questões financeiras e o dinheiro. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Referente ao culto às riquezas, Jesus veio falando conosco, não é possível administrar esse amor ao dinheiro e o amor a Deus, porque exatamente o que Salomão apresentou para mim e para você. Porque o dinheiro, ele se torna um Deus em nossos corações, ele se torna um ídolo e ele nos afasta da verdadeira adoração a Deus, que é o nosso Senhor, que é o autor das nossas vidas e é aquele que traz plenitude em mim e em você. E Salomão vem falando conosco 4 pontos importantes sobre colocar o dinheiro no lugar errado, sobre o culto ao dinheiro. Primeiro, ele vem falando comigo e com você que quanto mais se tem o dinheiro, mais se tem desejo de ter e nunca sentirá suficiência naquilo que tem. Primeiro ponto que está no versículo 10. 11, ele vem falando comigo e com você que o dinheiro, quando eu sou uma pessoa que eu cultuo ao dinheiro, eu acabo aproximando de mim somente pessoas interesseiras, somente as pessoas que têm uma necessidade naqueles recursos aos quais eu detenho. Fala também comigo e com você que no versículo 12 e no versículo 15 sobre como o dinheiro ele gera ansiedade no meu e no seu coração. Quanto mais se tem, mais gera uma ansiedade em ter mais e uma busca insaciável pelo dinheiro. E o dinheiro, o quarto ponto que Salomão apresenta, o dinheiro ele é finito, ele não é eterno, ele é algo passageiro. E todas essas coisas, novamente retoma o termo a qual Salomão apresentou várias vezes nesse livro, é como correr atrás do vento, quando eu coloco o dinheiro no lugar errado na minha vida. Mas aí ele vem apresentando para mim essas questões, mas de forma nenhuma Salomão e nem Jesus fala comigo e com você que o dinheiro é algo dispensável nas nossas vidas. Sabemos que é necessário ter o dinheiro, porém é necessário ressignificar, ter uma perspectiva alinhada referente ao dinheiro. E na perspectiva adequada, o dinheiro ele se torna um meio de bênçãos nas nossas vidas. E como seria essa perspectiva adequada? Entendendo que o dinheiro, ele é uma provisão, ele é uma providência das mãos de Deus. O dinheiro, ele é um recurso que Deus traz para que eu venha realizar grandes propósitos, para que eu venha realizar projetos, para que eu venha fazer a manutenção da minha própria vida, da minha família, porque quando eu entendo que os recursos, os bens materiais, o dinheiro, ele é uma bênção de Deus confiada a mim, nunca tomará um lugar de Senhor, ele nunca tomará um lugar de culto em minha vida, mas ele sempre será visto como bênçãos da mão de Deus. Então, independente do valor que eu tiver, eu sempre estarei contente, porque eu sei que Deus dará provisão. A provisão necessária veio da mão de Deus e não dos resultados únicos do meu trabalho, não dos resultados únicos dos meus esforços. Entende? E quando eu tenho essa perspectiva adequada do dinheiro, eu consigo alinhar várias coisas, como quais? 4 pontos importantes que quando o dinheiro está no lugar certo, eu consigo ter na minha vida. Primeiro, eu consigo alinhar o que é prioridade e o que é supérfluo, porque se é provisão de Deus, eu consigo administrar com uma visão de equilíbrio muito melhor. Segundo, eu consigo ser generoso, porque eu entendo que eu recebo de Deus para que eu possa também plantar semente na vida de outras pessoas.
Terceiro ponto, referente ao dinheiro, eu consigo colocar na minha vida uma compreensão de que tanto quando eu tenho muito ou quando eu tenho dias difíceis de aperto, eu tenho contentamento, porque eu sei que é sobre o que Deus tem em plenitude para mim. E quarto ponto, o dinheiro ele sempre vai ser um meio, nunca vai ser um fim na minha vida, quando ele está em equilíbrio. E diante de tudo isso, eu queria retomar com você alguns textos bíblicos que fortalecem essa compreensão para nós. E o primeiro está em Deuteronômio, capítulo 8. Vamos abrir juntos? Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 7, diz assim: Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Agora vai comigo lá no versículo 12. Para não suceder que depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e, afinal, te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. É preciso entender que Deus está conosco, tanto na fartura quanto na bonança. E se passamos algum momento de deserto financeiro nas nossas vidas, é para quê? É exatamente para que depois de passar, venhamos nos lembrar: Deus é o Deus de provisão, Deus é o Deus que traz tudo aquilo que eu preciso. Não são os recursos que vêm somente do trabalho, mas eu posso sempre trazer na minha memória que Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus de providência. E quando eu adquirir riquezas, não é sobre a força do meu braço, não é sobre as minhas competências e habilidades, mas sobre o Deus que cuida de mim e de você. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nessa manhã tão maravilhosa, nós queremos confiar, Pai, devolver no nosso coração um alinhamento, uma perspectiva certa. Espírito Santo, alinha na perspectiva certa, que o dinheiro venha ser visto, venha ser tido dentro de nós como um recurso dado das mãos de Deus, como uma provisão, como uma providência das mãos de Deus para nós, para que venhamos sempre olhar para Ele como um recurso, uma ferramenta que Deus confiou a nós. E sempre que no nosso coração o único Deus venha ser o Senhor, o único que venhamos prestar culto, venha ser o Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus pode abundantemente mais trazer recursos financeiros para mim e para você, desde que no nosso coração esteja tudo alinhado. Que Deus te abençoe e tenha um dia abençoado.